Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus. E hoje, então, nós vamos dar seguimento. Nós vamos iniciar o estudo bíblico que fala sobre o caráter cristão, dando seguimento ao último vídeo, que foi o vídeo de introdução, o vídeo que nós falamos a respeito do trigo morto. Eu vou deixar uma playlist preparada para aqueles que quiserem seguir esse estudo bíblico. Amém? Vai estar na aba playlist do canal. Irmãos, para falarmos a respeito do caráter que Deus Pai quer formar em nós, que é o caráter semelhante a Cristo, nós precisamos estudar Mateus capítulo 5. Se você tem interesse em ser um verdadeiro cristão, o primeiro passo é estudar a respeito daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Estudando, você vai conhecer a vontade de Deus e vai buscar por ela, ok? Então, indo direto ao texto, a partir do versículo 1, diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Então, irmãos, aqui o Senhor Jesus Cristo já começa falando a respeito do caráter que Deus quer formar em nós. O cristão precisa ter uma vida de intensa busca pela palavra de Deus, para que ele seja limpo. O cristão precisa ter uma vida de constante oração. E digo isso com relação tanto àquele momento que nós tiramos exclusivamente para orar, quanto no nosso dia a dia, que nós oramos em pensamento, certo? Todas estas coisas vão produzir dentro de nós o reino de Deus. À medida que nós buscamos o reino de Deus, ele vai ser gerado dentro de nós. E este caráter não é diferente. Portanto, irmãos, nós vamos estudar, vamos aprender e também vamos buscar. Quando Jesus diz a respeito de bem-aventurados, a palavra aqui no grego é makarion. É uma palavra que quer dizer, olha, aquela pessoa que é feliz, né? Então, Jesus está dizendo assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Felizes são os pobres de espírito. Felizes por quê? Porque os pobres de espírito são aquelas pessoas que se sentem satisfeitas. São aquelas pessoas que se sentem contentes com aquilo que têm, que não estão em busca de, sempre mais e mais, ou seja, que não estão com ambição. Precisamos estar atentos, vigilantes com relação a isso, porque a ambição, irmãos, ela não está apenas em coisas grandes, mas ela também está em coisas pequenas. Tem gente que não ambiciona dinheiro, mas ambiciona, por exemplo, roupas. Quer estar sempre muito bem vestido, todas essas coisas. Então, irmãos, o que Cristo está ensinando é que felizes são aqueles que se sentem satisfeitos com o que têm, são aqueles que se contentam em ter uma vida humilde. Por que que Jesus diz isso? Porque ele sabe que aqueles que são ambiciosos estão dentro de uma prisão espiritual. Você precisa trabalhar muito mais, você precisa se esforçar muito mais, gastar a si mesmo muito mais, às vezes a sua própria saúde, entre tantas outras coisas, para ter aquilo que você deseja, porque o seu coração está preso em algum tipo de ambição. Então, irmãos, é por isso que o Senhor Jesus Cristo diz: felizes os pobres de espírito. O que é que uma pessoa pobre de espírito entendeu? Ela entendeu que nós passamos aqui pela terra num curto espaço de tempo
E é por isso que não precisamos de muito para viver aqui na Terra. Nós não precisamos de muito porque não vamos estar aqui eternamente. O nosso lugar é lá no céu e é lá que nós queremos construir algo de bom. Por isso Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. E no versículo 4, Jesus disse assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ah, irmãos, que versículo maravilhoso. Jesus não está dizendo sobre as pessoas que choram por um motivo qualquer. A pessoa que é emotiva, por exemplo, não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando de um choro específico aqui. Para explicar o significado desse choro, o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios a respeito de uma tristeza que contribui para o arrependimento, e esse arrependimento vai contribuir para a salvação. Então, é algo que a pessoa sente dentro do seu coração como se fosse um vazio. Olha, eu estou fazendo aquilo que me agrada, eu tenho tudo o que eu preciso, mas eu ainda sinto um vazio. O que é esse vazio? Esse vazio é uma tristeza que vai trazer a pessoa um arrependimento, porque ela vai olhar para Cristo e nesse olhar para Cristo ela vai perceber o que falta na vida dela. Poxa, eu não sou feliz porque eu não tenho Jesus Cristo. É isso que eu sempre precisei a minha vida toda. Então essa pessoa vai se arrepender dos seus pecados e passar a viver para Cristo. Mas também essa tristeza, esse choro pode estar na vida daquele que já é cristão de uma maneira diferente. Claro, ele já tem a Cristo, ele já tem aquilo que satisfaz o seu coração, que preenche o seu coração, mas ele não é satisfeito no sentido de que ainda vive no pecado, né? Ainda tem pecados, ele não pode se orgulhar, né? Ele não se sente digno de ter aquele tesouro tão grande em sua vida, que é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é aí que entra a parábola do publicano e do fariseu, né? Jesus contou ali a respeito do publicano que se arrepende dos seus pecados, que se sente indigno, que não se sente digno nem de olhar para o céu, né, para falar com Deus. Este é o cristão que muitas vezes se arrepende do pecado, que muitas vezes tem consciência de que, olha, nós vivemos em Cristo, mas nós não somos dignos de tudo isso que Ele faz por nós. Então, meus irmãos, esse choro do qual Jesus diz aqui, bem-aventurados os que choram, é daquele que se coloca aos pés de Jesus Cristo e diz a Cristo o quanto a sua própria vida não tem valor sem Ele. É o cristão que busca sempre em oração, pedindo a Jesus Cristo para que o limpe. E é a respeito deste cristão que Jesus fala: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ou seja, Jesus está dizendo assim: busque a sua justificação, que você será justificado. Como ele disse a respeito do publicano. Ele disse assim: olha, qual dos dois desceu justificado? O fariseu ou o publicano? O publicano. Por quê? Porque se arrependeu dos pecados. Então é sobre este choro que Jesus está falando aqui. Este choro, meus irmãos, precisa ser algo que está constantemente dentro de nós. A necessidade de buscar o reino de Deus, de sermos limpos, a necessidade de buscarmos Jesus para que Ele esteja dentro de nós. Tiago também fala a respeito disso.
Tiago fala: olha, vocês devem chorar pelas vossas misérias. As misérias que nós temos, irmãos, são os nossos pecados. Eu vou ler ainda o versículo 5, onde Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que pode ser um manso? O que pode ser uma pessoa mansa? Não está falando daquela pessoa que fala calmo, que você percebe que não tem nenhum momento de explosão. Não é necessariamente disso que Jesus está falando. Jesus está falando daquela pessoa do tipo ovelha, né? Ele está falando como, por exemplo, apóstolo Paulo, que apanhava, que era perseguido, e não revidava. Jesus mostrou a mansidão dele na cruz do Calvário, quando aqueles homens o ofendiam, esbofeteavam, cuspiam, e ele dizia: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo, né? Isso é a mansidão que tem que estar dentro de nós. Sabe, eu vejo muitos cristãos entrando em processo jurídico contra outras pessoas. Eu vejo muitos cristãos querendo buscar os seus direitos. Que direitos, meus irmãos? Somos peregrinos aqui na terra. Deixa essas coisas para lá. Deixe a maldade das pessoas nelas mesmas. Você tem que ser puro, você precisa ser manso. O caráter que Deus quer em você é de mansidão. Amém, meus irmãos? Eu vou terminar esse vídeo por aqui para que ele não fique muito extenso e vamos dar continuidade. Se Deus permitir, se Deus nos ajudar, nós vamos dar continuidade a este estudo bíblico e eu gostaria de convidar você a continuar ouvindo estas mensagens, a continuar estudando. Se talvez você precisar, ouça essa mensagem novamente, que Deus possa abençoar e trazer esse caráter para dentro de você. Eu peço a sua ajuda, que deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo para que o YouTube recomende esta mensagem para outras tantas pessoas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.